Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo e a transmissão pelo YouTube de mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com os cumprimentos aos eminentes colegas que compõem essa manhã de julgamentos, ao senhor procurador eleitoral, os senhores servidores que nos prestigiam, que nos dão os amparos necessários para a realização de mais essa sessão, aos advogados e advogadas que também participarão dessa sessão e ao público em geral que acompanham os trabalhos. Fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Temos na pauta um pedido, o primeiro dos pedidos de sustentação oral, temos vários hoje pela manhã, seria do Dr. Leonardo Benevides Alves. Eu indago aí ao Erivelto, se o doutor Leonardo já se faz presente na sala virtual? Sim, já está presente. Está nos ouvindo, doutor Leonardo? Bom dia, senhor presidente. Ouço sim. Muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos fazer o pregão, então. Trata-se do 2.7 da pauta, que é o PJE 0600358, tratando-se de um recurso eleitoral na representação sobre conduta vedada a agente público na zona eleitoral de Torixoréu. A recorrente é Inês Moraes Mesquita Coelho e Ademilson Pereira de Queiroz. Recorrido, coligação Torixoréu no rumo certo. A relatoria desses autos é do Dr. Bruno de Oliveira Marques, a quem passo a palavra. Senhor presidente, eu dispenso o relatório e eu assento que eu estou... o doutor Leonardo está pela recorrente, senhora Inês? É pelo recorrente, Inês. Eu Inês... assento, senhor presidente, que o recurso tem dois objetos. Um deles, obviamente, é a reforma total da sentença, que cassou a recorrente por violação ao artigo 74 e também a imposição de multa. Eu estou dando parcial provimento para afastar a cassação, mantendo a multa no percentual mínimo. O doutor fica à vontade, eu também dispenso, porque há um segundo objeto do recurso, mas eu adianto esse posicionamento e eu dispenso o relatório, senhor presidente. Portanto, doutor Leonardo, aí fica a critério de Vossa Excelência se há interesse de continuar na sustentação, ou se for, também fica, então, facultado, como já adiantado pelo eminente relator, está dando parcial provimento na parte que mais, vamos dizer, mais importante, né, que é a questão da cassação, e que está só mantendo a multa em seu grau mínimo. Senhor presidente, se não houver nenhuma, se for votação unânime, claro, se houver alguma divergência, aí sim eu faria sustentação, mas se não houver, eu declino da sustentação. Tá, muito bem. Se houver qualquer tipo de divergência, eu abro então para Vossa Excelência poder fazer o contraponto. Doutor Eric, como se manifesta? A Procuradoria manifesta no mesmo sentido que o doutor Bruno já tinha dito, né, no parcial provimento para retirar a sanção de cassação do registro, né, mas mantendo a multa. Okay. Passo então a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, eminentes pares, aqui é um recurso eleitoral que foi interposto por Inês Moraes, aquela candidata que era prefeita, candidata à reeleição de Torixoréu, que nós inclusive julgamos um processo em que reconhecemos a sua inelegibilidade, não transitou em julgado, por entender que ela estava dando sequência ao mandato do marido. A hipótese posta em julgamento é uma questão simplória. O Ministério Público de primeiro grau propôs uma representação contra a candidata por propaganda em período vedado. Por quê? Porque ela teria deixado uma placa de construção do CREA, salvo engano, com o slogan do município, era uma obra da União, em parceria, em convênio com o município, e lá tinha um slogan do município, Torixoréu, trabalhando para o bem de todos. Então, o Ministério Público entendeu que se trataria de propaganda, manutenção de propaganda institucional em período vedado, por conta do slogan, que faria referência às qualidades pessoais do administrador, e não se discute que ele faz referência às qualidades pessoais, violando, portanto, em princípio, a impessoalidade, e trazendo aqui, configurando aqui uma conduta vedada. O juízo de primeiro grau reconheceu a conduta vedada, propaganda institucional em período
proibido, aplicou a multa no percentual mínimo, mas o juiz de primeiro grau foi além. Ele entendeu também pela violação do artigo 74, que diz que, tratando-se de conduta do agente público que viole o artigo 73, parágrafo 1º da Constituição, ou seja, propagandas que não tenham caráter educativo, informativo, etc., que violem o princípio da impessoalidade, etc. O artigo 74 diz que, nas hipóteses tais, a sanção seria o cancelamento do registro ou do diploma. Então, o juiz entendeu que, para além da conduta vedada, de propaganda em período proibido, estaria configurado 74. Isso, contudo, entretanto, não foi pedido pelo Ministério Público de primeiro grau. Porque o Ministério Público de primeiro grau entendeu que a gravidade do fato em si não renderia ensejo a uma sanção tão drástica. Eu faço aqui uma ressalva que Sua Excelência o Desembargador Sebastião, esta corte julgou o caso semelhante na sessão passada retrasada, que foi de um município do interior, que eu não me recordo qual, que haveriam 18 placas, a situação era idêntica. Esta corte diz que não se tratava apenas de divulgação, de ações, divulgações que eram divulgações... Não eram pontuais, né? Ela era mais abrangente, né? E lá se entendeu que era ilícita aquelas placas, que eram ilícitas, que não eram divulgação de programas, de ações cotidianas aí do município que é facultado, mas se entendeu que, então, se aplicou multa, mas se entendeu também naquela oportunidade que não era hipótese de incidência do artigo 74 da norma. Me recordo deste julgamento proferido à unanimidade por essa corte. Então, eu estou nessa linha, senhor presidente. O Ministério Público e a Ministério Público de primeiro grau encontra razões recursais. Ele manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para afastar a pena de cassação, e o doutor Eric, em seu parecer em segundo grau, também manifestou-se pelo parcial provimento do recurso. Há violação à norma aqui, ao artigo 74, artigo 73, a linha B, mas não há ao artigo 74, e eu estou em consonância com o parecer da douta Procuradoria, dando parcial provimento ao recurso, mantendo a sentença no que tange à imposição de multa no percentual mínimo, mas afastando a penalidade de cassação. E eu também estou, senhor presidente, só em substância, afastando as preliminares, umas porque se confundem com mérito, e outras que tangem ao cerceamento de defesa, porque não há necessidade em caso de... Não havia necessidade de dilação probatória, porque a matéria era unicamente direito, não haveria falar-se em prova pericial, enfim, em prova testemunhal, etc. Então, eu rejeito esse preliminar, senhor presidente, inclusive do litisconsórcio passivo necessário, que ele aponta que teria que incluir a pessoa que produziu que afixou a placa, mas não é o caso, a responsabilidade é do gestor. Eu estou afastando as preliminares, portanto, em substância, no mérito, dando parcial provimento ao recurso, em consonância com o parecer ministerial. Só um minutinho, com exceção. Tá. Como vota, então, o doutor Jackson Coutinho? Com o relator. Doutor Gilberto Bussic. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Eu recordo-me desse precedente dito pelo doutor Bruno, parece-me de Santa Carmen, e eu estou de acordo com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Relator, senhor presidente. Fábio Henrique. Relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, foi muito explícito no voto, eu não tenho dúvida em acompanhá-lo. Então, resultado, o tribunal, à unanimidade, afastou as preliminares e, no mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Esse é o resultado para esse julgamento. Muito obrigado, doutor Leonardo Benevides, pela presença. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado. O subsequente é o 2.2, é da relatoria do doutor Gilberto Bussic. Aqui tem a participação do advogado doutor Herbert Dias, que já se faz presente. Está conectando, né?
pelo que eu estou vendo. Está no áudio. Só verificar se o áudio dele está correto. Dr. Herbert, está nos ouvindo? O senhor está com o áudio está fechado? Tem que liberar. Não, ainda continua fechado. Isso, agora abriu. Abriu. Seu som está um pouquinho distante. Na hora que Vossa Excelência for falar, por favor, aproxime mais da captação do som. Então, eu vou fazer o pregão. O 2.2 é o PJE 0600368. É um recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa, sem prévio registro, eleições 2020, sexta zona eleitoral de Cáceres, Mato Grosso. Recorrente, Jonas Alves Cardoso Júnior. Recorrido, Paulo Donizete da Costa. A relatoria, como dita, do Dr. Gilberto Bussic, que está com a palavra. Senhor presidente, visando remir o tempo que temos hoje, o doutor está por Jonas Alves, né? Exatamente, é o recorrente. E eu vou anunciar aqui o resultado. Se ele quiser dispensar a sustentação oral, eu estou dando provimento ao recurso para excluir a multa. Doutor Herbert, Vossa Excelência já tem o adiantamento do voto do relator, que está dando provimento para excluir a multa. Persiste algum interesse a mais em sustentar oralmente? Excelência, o senhor me perdoe, eu não consegui ouvir aqui na íntegra. Eu vou aumentar o áudio, vou diminuir um pouquinho o microfone. Aumenta, porque o seu som também está muito ruim aqui. Deixa eu te falar mais claramente aqui, vou falar mais proximamente. O relator está dando provimento ao seu recurso, sim, afastando a multa. Sim. Há algum interesse da sua parte de se persistir em sustentação oral? Diante da manifestação, não existe interesse na sustentação oral. Ok. Senhor Procurador Eleitoral. A Procuradoria mantém o parecer, primeiro era pelo não conhecimento do recurso, quanto da intempestividade, imagino que o relator vai verificar isso, e mais no mérito é pelo provimento do recurso. Doutor Bussic. Resumidamente, senhor presidente, trata-se de multa aplicada em virtude de divulgação a que se refere a representação consiste em uma mensagem postada pelo recorrente em grupo de WhatsApp denominado Cáceres em Debate, com os seguintes dizeres: Eliene Liberato, 22 mil votos, Paulo Donizete, 9 mil votos, Cabral, 6 mil votos e Japa, 4 mil votos. São esses únicos dizeres. E o juiz eleitoral considerou divulgação de pesquisa, sem os dados que a legislação exige. Quanto ao voto preliminar, eu estou destoando da Procuradoria, porque após o parecer da Procuradoria, foi juntado um documento que comprova a tempestividade do recurso. Acho que o procurador não teve acesso a esse documento posterior, por isso eu estou discordando. E no mérito eu estou dando provimento ao recurso por considerar que não dá nem para imaginar que isso seria uma pesquisa sem os requisitos, né? É muito aquém de uma pesquisa eleitoral e estou dando provimento para excluir a multa. É como voto, senhor presidente. Há um voto contrário ao posicionamento do eminente relator? Foi apenas um palpite, né, foi um palpite, então liberdade de expressão, né? Estou de acordo com o relator, sem dúvida. Privado também, né? Não teve divulgação. Exatamente. Então, todos estão de acordo com a posição do relator? Tá. Então, o tribunal, à unanimidade, afastou a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Esse é o resultado do julgamento. Eu agradeço, então, a participação e a presença do doutor Herbert Dias. Tenha um bom dia, doutor. Grato, excelências. Muito obrigado. Tenham uma ótima quinta-feira. Obrigado. Doutor Bruno, Vossa Excelência é o relator do 2.15, PJI. Nesse caso aqui, há um pedido de sustentação oral por parte do recorrente, né, do requerente Manuel Pinheiro. A coligação A Mudança Merece Continuar. Eu indago Erivelto, se o doutor Fayad, que é que vai falar, está conectando, né? Conectando o áudio.
Doutor Fayad, está nos ouvindo? Está nos ouvindo, né? O senhor está com o som fechado, tá ok? Estão sim. Agora é liberado, tá ok. Então eu vou fazer o pregão aqui, doutor Bruno, Vossa Excelência relator, do 2.15, que é o PJE 0600723. Aqui, na verdade, consta na papeleta como pedido de reconsideração, mas me parece que Vossa Excelência já está com voto mérito. É nesse sentido? Exatamente, confirma? presidente. Confirma. Tá, Senhor presidente, por uma questão de organização dos trabalhos, eu faço uma sugestão, o 2.15 e 2.16, inclusive o pedido, a manifestação do segundo impetrado, a petição é idêntica, os fatos são mais ou menos os mesmos. Eu acho que nós poderíamos apregoar o julgamento. 2.16 também? Aí o doutor Fayad fica à vontade para ele se manifestar em relação aos dois. Eu acho que fica até mais fácil, doutor Fayad. E depois eu faço o meu voto. Mas o voto, senhor presidente, é um voto realmente, é um voto mérito, porque ambos os processos estão maduros para julgamento. Ok. Doutor Fayad, concorda aí com o que foi colocado pelo eminente relator? Vossa Excelência já poderia fazer, na sua explanação, abordar os dois temas, do 2.15 e o 2.16, que são semelhantes? Sim, senhor presidente. Então, eu vou fazer o pregão. Fica, então, colocado em julgamento o 2.15, que eu já fiz referência, que é o 0600723. É um mandado de segurança, propaganda política, eleitoral, horário eleitoral gratuito, programa em bloco, cargo prefeito, eleições municipais 2020, Cuiabá, Mato Grosso. Requerente, Emanuel Pinheiro, e a coligação, a mudança merece continuar. Recorrido, eleição 2020, Abílio Jacques Brunini, prefeito, coligação Cuiabá para pessoas. Impetrado o juízo da primeira zona eleitoral de Mato Grosso. A relatoria desses autos, como dito, do Dr. Bruno. A 2.16, também da relatoria do Dr. Bruno, é o 0600724, também mandado de segurança, propaganda política eleitoral, inserções de propaganda, em rádio e televisão, cargo prefeito, eleições 2020, Cuiabá. Mesma coisa, recorrente Manuel Pinheiro, melhor dizendo, não é recorrente, é requerente, porque se trata de um mandado de segurança, requerente Manuel Pinheiro, coligação, mudança merece continuar. Recorrido, seria requerido, eleição 2020, Abílio Jacques Brunini. Impetrado, juízo da primeira zona eleitoral de Mato Grosso. Ambos da relatoria do doutor Bruno, a quem passo a palavra. Senhor presidente, inicialmente eu peço desculpas, porque até como foi para um pedido pedido de reconsideração, que o advogado do segundo impetrado ou do representado opôs, Vossa Excelência, ao ler as papeletas, Vossa Excelência diz que o recorrente seria o segundo impetrado representado, quando na verdade ele estou admitindo aqui como assistente eu não sei se ele nem impetrado, mas eu admito como assistente porque ele é no mínimo um assistente litisconsorcial. Na verdade, se não é litisconsorcial, deveria estar no polo passivo do mandado de segurança como litisconsórcio passivo necessário, porque é quem sofreu. Ele se beneficia da decisão. Perfeito. Então, só essa consideração que ele é impetrado e não recorrente. Não, o impetrado fica o juízo da primeira zona eleitoral, que essa é a autoridade coatora. O outro recorrido, que consta como recorrido, na verdade, ele é litisconsórcio. Porque, de uma forma ou de outra, a decisão lhe interessa e alcança seus direitos. É nessa retificação que fica colocado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu dispensaria o relatório em ambos os processos. Doutor Fayad, Vossa Excelência tem condições de iniciar com a dispensa? Concorda e já pode iniciar a sustentação oral? Concordo. Então, por favor, fique à vontade, o senhor tem um tempo regimental para fazer a sua explanação. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, excelentíssimo senhor doutor Bruno, relator desses dois mandados de segurança, senhores julgadores. Trata-se inicialmente de uma ação, de uma representação feita pela coligação do senhor Abílio Brunini, em primeira instância, para retirar do ar e pedir a cassação
de programas eleitorais da coligação A Mudança Merece Continuar, do candidato a prefeito Emanuel Pinheiro, que trouxe em seus programas, em suas inserções diárias, trechos de uma entrevista proferida na rede Bandeirantes de televisão pelo deputado Sebastião Rezende e pela sogra do candidato Abílio, onde nessas entrevistas ficou demonstrado a incongruência da fala da sogra do candidato e do deputado Sebastião Rezende, demonstrando que a sogra do candidato Abílio efetivamente não trabalhava no gabinete do deputado Sebastião Rezende. Por conta disso, estas inserções, elas demonstravam que a sogra do candidato Abílio era funcionária fantasma da Assembleia Legislativa. Ingressada a representação pelo candidato Abílio, o juiz de piso da primeira zona eleitoral de Cuiabá entendeu que a representação não merecia ser acatada porque os fatos trazidos na propaganda eleitoral não se tratavam de montagem, não se tratavam de falsas informações, porque eram obtidas de um programa jornalístico, repito, da Rede Bandeirantes de televisão de Cuiabá, e, portanto, era apenas mera reprodução de acervo jornalístico que já havia circulado na imprensa de Cuiabá e do estado de Mato Grosso anteriormente. Contra essas decisões da primeira zona eleitoral, a coligação do candidato Abílio ingressou com esses 2 mandados de segurança, que tiveram a liminar acatada pelo doutor relator, no sentido de, 1, determinar a retirada dos programas eleitorais do candidato Emanuel Pinheiro do ar, o que foi feito. 2, para eliminar o tempo de propaganda do candidato Emanuel Pinheiro, o que aconteceu na última terça-feira, quando as inserções do candidato Emanuel não foram ao ar como reprimenda por conta da divulgação desses fatos envolvendo a sogra do candidato Abílio, chamada Damares. Neste pedido de reconsideração, que já serve, obviamente, como uma defesa no mandado de segurança, como litisconsorte passivo, como bem asseverou o relator, demonstra o candidato Emanuel que os fatos demonstrados em seu programa eleitoral não eram inverídicos. Primeiro porque havia o depoimento de um deputado estadual, o deputado Sebastião Rezende, e o depoimento da senhora Damares, prestados à imprensa no ano passado, ou no começo desse ano. Portanto, não eram fatos criados durante a campanha eleitoral agora. Não eram trucagens, não eram montagens, era apenas a reprodução de fatos jornalísticos. Por conta disso, neste mandado de segurança, como a matéria já não está mais sendo veiculada, o que se busca é a reposição ao candidato Emanuel Pinheiro das inserções que foram retiradas do ar por conta da liminar concedida pelo doutor relator. Então, o objetivo desta reconsideração, desta defesa, com este pedido contraposto, é no sentido de que, verificando que não há montagem, trucagem, não há falsidade, não há nada, absolutamente nada afrontoso à moral, à índole de quem quer que seja, porque, repito, foi apenas a transcrição, a reprodução de uma reportagem jornalística levada ao ar por uma rede, por uma emissora de televisão local, é que se pede que aqueles espaços, aquelas inserções que foram retiradas do ar do candidato Emanuel Pinheiro sejam devolvidas para que ele possa fazer sua propaganda. Não com relação a esses fatos, repito, porque eles já foram retirados do ar. Não interessa mais a sua veiculação. Apenas para que, reposta a condição democrática de igualdade de informação, igualdade de propaganda, o candidato Emanuel possa repor as inserções que lhe foram retiradas do ar, entendendo a defesa máxima da vênia ao doutor relator que a retirada do ar daquelas propagandas foi medida excessiva por conta da não existência de desinformação,
nem ataques gratuitos, nem falsificação de imagem, nem montagem e nem nada que afronte a legislação eleitoral. Este é o requerimento feito pelo litisconsorte passivo, pela coligação Emanuel Pinheiro 15, prefeito de Cuiabá. Muito obrigado, senhor relator, muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor Fayad pela objetividade sempre presente nas suas manifestações e retorno, então, agora, antes de passar ao relator, só a oitiva do senhor procurador eleitoral, doutor Eric. Bom dia, presidente, bom dia mais membros, bom dia, doutor Fayad. A Procuradoria analisou os autos, coloquei o parecer aqui nos autos ontem à noite. Nos dois, a Procuradoria mantém o parecer pela parcial concessão da segurança nos moldes da liminar já concedida. No caso do processo final 06, final 724, é o processo que foi da montagem, né? A Procuradoria entende que, de fato, houve a montagem na publicidade que extrapolou o limite do debate político, então foi correta a medida tomada pelo doutor relator. E também no 723, houve sim com relação a uma expressão que, de fato, foi problema avaliado pelo relator, que é que quem defende madrasta fantasma, enfim, aí faz toda uma conjectura como se o candidato tivesse defendido e, de fato, tivesse a ver com a nomeação da sua sogra como fantasma, né? E não há nenhuma prova nos autos ou nada que indique que, de fato, o candidato teve alguma relação com essa nomeação, ou então com ela não trabalhar. Então, não havendo essa relação, a notícia ela se torna uma montagem e inverídica. Então, a Procuradoria mantém o parecer pelo parcial provimento em ambos os processos, nos moldes do já decidido pelo relator em sede liminar. Muito bem, passo então a palavra ao relator, doutor Bruno Oliveira. Senhor presidente, eminentes pares, agradeço aí o doutor Fayad pelas objetivas considerações, registrando também que o doutor Fayad, como sempre, técnico e respeitoso com as decisões desta Corte Eleitoral. Agradeço também o doutor Eric, né, o mandato de segurança foi impetrado segunda-feira à tarde, o doutor Eric, ao pedido de reconsideração na quarta, o doutor Eric deu parecer, foi com vista ontem por volta de 3 horas da tarde e 11 horas da noite, ele devolveu o processo com o parecer. Eu registro, eminentes pares, que eu tinha pedido a inclusão em mesa como retificação de medida liminar, pelo simples fato de que essa seria a única oportunidade que essa Corte teria para analisar a matéria em julgamento. Por quê? Porque não haveria tempo hábil de apreciar eventual agravo interno, e evidentemente por isso que o doutor advogado nem ingressou com agravo interno, não haveria tempo de apreciar o mérito do mandado de segurança e muito menos o mérito do recurso da decisão do juiz do primeiro grau. Então, em respeito a colegialidade, achei por bem incluir em pauta como pedido de retificação. Em respeito à colegialidade, obviamente, as partes que têm o direito de ter uma decisão individual revisitada pelo órgão colegiado competente. Ocorre, contudo, que o juízo de primeiro grau prestou as informações no prazo exíguo de 24 horas, o doutor procurador regional eleitoral apresentou parecer meritório, o litisconsórcio passivo necessário ingressou nos autos, tanto que pediu a reconsideração, de modo que o processo está pronto, maduro para julgamento e, portanto, passamos à análise meritória. Meus pares, em relação ao 2.16, se entrou com uma representação eleitoral em primeiro grau, alegando que em uma propaganda eleitoral, que seria em bloco, o candidato teria se utilizado de montagem, trucagem, o que é vedado pela legislação de regência. O juiz de primeiro grau indeferiu a liminar, entendendo que ali a questão lá seria de que a sogra do candidato Abílio seria servidora fantasma na Assembleia Legislativa. É uma reportagem de 2018, que foi veiculada em uma televisão, Rede Band, e que
teria sido essa reportagem retransmitida no programa do candidato Emanuel Pinheiro. Então, o Abílio veio, fez a representação e disse, olha, a montagem, trucagem, peço a suspensão da veiculação. O juiz de primeiro grau entendeu que o fato não era sabidamente inverídico e, por isso, indeferiu a liminar. Ocorre, contudo, entretanto, eminentes pares, que nós não estamos diante de direito de resposta. E daí eu entendi que havia uma ilegalidade e, reconhecido o mandado de segurança, e deferia liminar nesse processo, deferia liminar para suspender toda a veiculação do bloco. No direito de resposta, que é o artigo 58 da Lei Geral das Eleições, diz que se a propaganda contiver injúria, calúnia, difamação ou fato sabidamente inverídico, é cabível o direito de resposta. O direito de resposta, o procedimento, inclusive, é diverso da representação por propaganda irregular, apenas em que se busca suspensão com aplicação da penalidade, a suspensão da veiculação com a aplicação de penalidade, que é a perda do tempo. Nessa hipótese dos autos, em ambas, o candidato não disse que o fato era sabidamente verídico. Ele disse, neste aqui agora, que haveria montagem. E o que é montagem? É você pegar partes de trechos, a própria norma diz o que é montagem. Você pega parte de uma entrevista, você corta a parte da entrevista, você pega a parte que ele toca. Você pega de uma, pega de outra, pega de um terceiro, faz uma junção e monta. O candidato sustenta que não foi ele que... Então, primeiro que nós não temos que falar aqui de fato sabidamente verídico ou não, nós temos que saber se houve montagem e se essa montagem é apta a desvirtuar a realidade dos fatos. Nós estamos aqui na quadra do artigo 45, parágrafo 4º, que é aplicada a inserção nos termos do 51, inciso 4 da Lei das Eleições. Nós temos que verificar aqui se houve montagem, trucagem e se ela é apta para alterar a realidade dos fatos em benefício de um e, consequentemente, em prejuízo de outro. O candidato diz que não foi ele, que se trata de uma propaganda que uma televisão fez. Ocorre que se a televisão fez montagem, ele não pode se eximir dizendo, olha, não é montagem porque foi uma matéria jornalística. A matéria jornalística pode conter montagem. Para feitos eleitorais, aquela matéria jornalística, sensacionalista, diga-se de passagem, ela conteve montagem. Por outro lado, não há nos autos comprovação, e aí como o representado sustenta que ele veiculou a integralidade da matéria jornalística, ele falou, eu veiculei a integralidade da matéria jornalística, o que é contestado pelo impetrante, porque ele diz, não, os fatos, a suposta contratação foi de 2014, juntaram o Lerite lá de 2018, então ele sustenta que aquela matéria, que não se trataria da fidedignidade da matéria. O representante diz que não, que a matéria foi fidedigna. Ocorre, contudo, que ele também não juntou os autos integrais desta reportagem. Mas mesmo que juntasse, me parece que aquela reportagem, ela configurou nesta quadra uma montagem que passou, ademais disso, a impressão, e o objetivo, evidentemente, foi esse, de cunho eleitoral, passou a impressão de que o candidato impetrante, ele compactuaria com eventual irregularidade, ilegalidade de terceira pessoa. Então, a impressão que passou foi isso. E sejamos bem isonômicos. Esta Justiça Eleitoral, lá em Varja Grande, registrou a ilegalidade de propagandas eleitorais que veiculavam o então candidato Emanuelzinho a vídeos que circulam na mídia do suposto caso Paletó. Então, a Justiça Eleitoral, olha, você não pode tentar, Justiça Eleitoral, você não pode tentar imputar uma conduta criminosa, em tese, de terceiro a um candidato que não tem nada a ver com ela, ele nem participou, ele nem estava lá, né? Então, por uma questão de isonomia, o caso é mais ou menos esse. Então, com essas considerações, senhor presidente, sabendo que faz parte do debate político estas questões, e que se houverem que se existem reportagens, isso vai ser explorada, evidentemente, pelos adversários, no entanto, compete-nos, como Justiça Eleitoral, aferir
quando há provocação, se elas são lícitas ou não são. Eu estou, portanto, entendendo que ela, no ponto, não foi, concedendo a segurança, ratificando a medida liminar, para o fim de determinar a suspensão da veiculação da propaganda e a perda do tempo, porque, tratando-se de montagem e trucagem, o artigo 55 da Lei de Regência, ele diz que a inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda do tempo equivalente ao dobro dos atos na prática do início. Então, isso já foi cumprido, né, na terça-feira foi cumprido, por isso que o doutor entrou com pedido de reconsideração, ele perdeu o tempo em dobro do tempo desta veiculação e eu estou, portanto, em consonância com o parecer, ratificando a medida liminar neste ponto, concedendo a segurança em relação a este mandado de segurança, senhor presidente, que é o 2.16. Eu posso avançar para o 2.15? O 2.15 fez referência que os dois são parecidos nos temas, né? Essa é a questão do envolvimento da sogra lá com possível emprego fantasma, né? Montagem, isso, que está de montagem. E o 15... O 2.15 se trata de inserção. O impetrante pediu para suspender toda a inserção, porque o litisconsórcio, agora o representado, ele fazia críticas ácidas em relação ao representado, dizendo que ele é despreparado, dizendo que, enfim, fazendo uma série de críticas ácidas, as quais eu entendi que faziam parte do debate político, mas ao final eu entendi que ao final ele finaliza dizendo o seguinte: quem defende madrasta fantasma não tem moral para demitir servidor, alguma coisa nesse ponto. Eu entendi que esse ponto apenas ele extrapolava o direito à informação, porque numa prova dessa circunstância de que há a madrasta fantasma. Nós não estamos aqui, como é pedido de suspensão, nós estamos tratando na mesma quadra de fato sabidamente inverídico. Não se trata disso. Significa, precisamos verificar se a propaganda, de alguma forma, desvirtuou a realidade. Então, nesse ponto, quando se diz quem defende madrasta fantasma, no meu entender, houve um desvirtuamento da realidade, porque nós não podemos pensar da realidade fática em momento algum, da onde o candidato teria defendido madrasta fantasma. Primeiro, porque o fato não é comprovado, e segundo, se fosse comprovado, não há informação de que defenda ou não defenda, e obviamente não defenderia publicamente. E terceiro, porque há, em substância, em relação a isso, um desvirtuamento da realidade. Com essas considerações, senhor presidente, eu concedo parcialmente a segurança para o fim de ratificar a medida liminar, suspendendo este trecho do programa e declarando a perda do tempo correspondente a esta frase apenas das inserções, também em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, o que já foi cumprido na terça-feira. É como voto, senhor presidente. Só para ficar mais claro aqui, doutor Bruno, no 2.15 você está concedendo parcialmente a segurança para tirar só essa parte final onde faz a vinculação com o tema madrasta fantasma, é isso? Essa parte final dessa peça da 2.15 são aquelas inserções que são feitas separadamente, né? E a outra, do 2.16, refere-se à propaganda em bloco, aquela que é do horário concentrado. Que essa eu estou concedendo para retirar todo o bloco. Integralmente, exatamente. A segurança. Obrigado, eu agradeço. E a outra é parcialmente a segurança. Exatamente, senhor presidente. Como vota o doutor Gilberto Bussig, lembrando que nós estamos fazendo aqui julgamento conjunto de ambos. Em ambos com o relator. Como vota o desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator em ambos. O Sebastião Monteiro. Relator, senhor presidente. O Fábio Henrique. Põe o relator em ambos os seus votos, presidente. Também ouvi atentamente a explanação feita pelo doutor Fayad e vi também a explanação muito meticulosa do doutor Bruno de Oliveira. Não tenho dúvida, realmente você pode fazer
as críticas ácidas fazem parte, né? Agora, o fato em si de você vincular uma possível reportagem que faz essa junção não afasta a possibilidade da justiça verificar se há ou não algum tipo de truncagem e algum tipo de montagem para poder chegar a essa conclusão final. Se nós afastássemos, dizendo, olha, ele simplesmente está reproduzindo uma reportagem, nós realmente abriríamos uma porta muito grande aí para chamados sites, jornais que costumam circular somente em período eleitoral, onde a gente sabe que, evidentemente, pode-se fazer qualquer tipo de manifestação em benefício de A ou B, e aí isentaria qualquer tipo de responsabilidade de quem estivesse utilizando, porque, olha, eu não estou fazendo, quem fez foi o jornal, eu estou só reproduzindo. Então, eu acho que realmente é preciso fazer essa análise de uma maneira mais aprofundada, aí sim verificar, mesmo lá naquela reportagem, para ver se não tem algum tipo de montagem de forma a induzir um possível entendimento à sociedade que não corresponde à realidade. O fato em si, até da servidora ter sido ou não contratado fantasma, não há problema. Isso aí é um fato, pelo menos ao que se reporta, pode ser verídico. Agora, a vinculação desse fato à imagem do candidato é onde que não se tem aí prova suficiente. Se tivesse uma prova suficiente de que o candidato estava envolvido nessa contratação fantasma, não haveria problema. Mas é essa que é a questão que tem que ser bem delineada, e eu então também não tenho dúvida em acompanhar o brilhante voto sustentado pelo doutor relator. Então fica no 2.15, o tribunal, à unanimidade, concedeu parcialmente a segurança nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial, e no 2.16 o tribunal também, à unanimidade, concedeu a segurança nos termos do voto do relator, também em consonância com o parecer ministerial. É o resultado para esses dois julgamentos colocados em pauta. Agradeço aí a participação. Pois não, doutor? Eu apenas gostaria de agradecer o empenho, a sensibilidade do relator, doutor Bruno, em agilizar e colocar em pauta esse julgamento, já que o pleito será no próximo domingo, e este agradecimento eu estendo a toda a Corte pela sensibilidade e pela agilidade. Muito obrigado, ao Ministério Público, inclusive. Muito obrigado. Doutor Foiade, talvez Vossa Excelência não saiba de uma questão aí de bastidores, o doutor Bruno tinha trazido isso aqui como uma matéria para analisar a liminar que ele havia concedido. Mas como eu observei hoje que ele já tinha a manifestação tida como autoridade católica, que é o juiz da primeira vara, e que já viu o parecer, eu falei, vamos então, inclusive, facultar para que Vossa Excelência pudesse fazer a sustentação oral, porque se fosse apenas uma liminar, não caberia. Então, o doutor relator talvez Vossa Excelência não tenha entendido, mas ele fez isso aqui verbalmente, nesse momento, certamente vai corrigir o seu voto escrito para poder dar um julgamento de mérito e assim facultar a sua participação. Muito obrigado à Corte, ao senhor presidente e a todos pela sensibilidade. Obrigado. Nós agradecemos, doutor Foiade. Tenha, então, um bom dia, um bom trabalho. O 2.1 é da relatoria do doutor Gilberto Bussic. Nós temos aqui também um pedido de sustentação oral por parte do doutor Lucas Asman. Eu indago aí o doutor Aurivelto se o doutor Lucas se encontra presente. Sim, já está presente. O Lucas está nos ouvindo? Perfeitamente, presidente. Ok, bom dia, seja bem-vindo. Vou fazer então o pregão desses autos. 2.1 PJE 06000144, recurso eleitoral, propaganda política eleitoral extemporânea ou antecipada, 36ª Zona Eleitoral de Santa Carme, Mato Grosso. Recorrente Diógenes Souza Araújo e Rafael Lageman. Recorrido coligação Juntos por Santa Carme. A relatoria desses autos é do doutor Gilberto Bussic. O parecer aqui é pelo provimento. O doutor Gilberto Bussic, fique à vontade aí, se puder adiantar.
Senhor presidente, eu dispenso eu estou dando... o doutor está pelo Diógenes Souza... É pelo recorrente. Exatamente. Para abreviarmos o tempo, eu anuncio o voto dando provimento no recurso para excluir a multa aplicada. Ele puder dispensar... Doutor Lucas, se Vossa Excelência puder dispensar a sustentação, o doutor relator já adiantou. Tem que estar dando provimento ao seu recurso para, inclusive, afastar a pena de multa. Está sem som. Nós estamos sem som, doutor. Tá, seu som está fechado. Aí, agora sim. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Eu dispenso a sustentação, tá bom? Obrigado. Então, senhor procurador, fica mantido o parecer? Sim, mantido o parecer pelo provimento do recurso. Mantido o parecer. Doutor Bucic, por favor, para a resenha. Senhor presidente, demais pares, o assunto já foi enfrentado várias vezes na corte. Diz o seguinte, o juiz entendeu que ele infringiu a legislação porque postou em seu stories do Instagram, no dia 25 de fevereiro de 2020, as palavras no seguinte sentido: no 12, tamo junto. O tribunal já entendeu por várias vezes que isso não é pedido expresso de voto, né, conforme determina a legislação. Portanto, eu estou dando provimento ao recurso, senhor presidente, para excluir a multa aplicada, reconhecendo que não houve pedido explícito de voto, né? Nós já tivemos julgamentos simultâneos, né? E nessa mesma linha, sustentada pelo doutor relator, eu indago aí aos colegas, existe algum voto contrário? Então, fica pronunciado o julgamento nos seguintes termos: o tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Muito obrigado, doutor Lucas, pela participação breve. Tenha um bom dia. Obrigado, senhor presidente. Bom dia para os senhores também. Eu agradeço. Desembargador Sebastião Barbosa, Vossa Excelência relator do 2.3 PJE 0600312. É um recurso eleitoral numa cautelar denominada de produção antecipada de provas da 45ª Zona Eleitoral de Pedra Preta. Recorrente, coligação Novos Tempos Pedra Preta. Recorrido Juvenal Pereira Brito. Também figura Juvenal Pereira Brito como recorrido, melhor dizendo, assim como o município de Pedra Preta. A relatoria é de Vossa Excelência, com a palavra. Não há sustentação oral, né? É assim, não. Eu dispenso o relatório e digo que Sua Excelência, o doutor procurador, opinou pelo provimento do recurso. Doutor Eric. A Procuradoria mantém o parecer pelo provimento do recurso. Aqui é uma ação, uma cautelar pedindo produção antecipada de provas lá do município de Pedra Preta. Enfim, o que aconteceu foi que foi suspensa a cobrança do IPTU do exercício de 2020 e a coligação contrária ao prefeito em exercício, ele requereu que apresentassem documentos para analisar se essa suspensão por suposto motivo de erro de lançamento do IPTU, ela caracterizaria ou não abuso de poder político. Então, a Procuradoria entende que, de fato, essas provas são necessárias, há necessidade de exibição do documento. Na verdade, inclusive, isso é um documento público, né? Isso deveria ser exibido, inclusive, pela Lei de Acesso à Informação, né? Mas, ainda mais, agora, se pensando num caráter eleitoreiro que pode, de fato, existir, não se sabe, somente com essas provas, será possível se avaliar se essa suspensão foi devida ou foi alguma conduta que gera o abuso de poder político. A Procuradoria entende que essas provas devem ser disponibilizadas ao requerente e, portanto, seria o caso de provimento do recurso. A palavra, então, senhor relator. Senhor presidente, eminentes pares, com base nesse parecer substancioso, embaso a minha decisão, e eu estou dando provimento porque os objetos são distintos para que Sua Excelência, o juiz, dê seguimento
a ação nos moldes, com os cânones legais. Eu estou dando provimento nos termos do parecer ministerial. Algum voto contrário dos eminentes colegas? O tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno de Oliveira, Vossa Excelência, relator do PJE, é o 2.4 aqui na pauta, é o 0600129. É o embargos, declaração, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, eleições 2020, 28ª Zona Eleitoral de Confresa. O embargante é Robson Daione Pereira Tavares, do Partido Socialista Brasileiro. Embargada a coligação União pelo Desenvolvimento. Não há manifestação do Ministério Público. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu estou negando o provimento aos embargos. Aqui é um caso de registro de candidatura que nós mantivemos o indeferimento do registro do embargante Robson Daione, porque ele era chefe da Ciretran. Foi um caso que nós julgamos há pouco tempo. E existia precedente do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive aqui de Mato Grosso, de Paranatinga, salvo engano, que chefe desse Ciretran, por ter como atribuição a arrecadação também, o prazo de descompatibilização seria 6 meses. Ele traz um fato novo, dizendo, olha, o Ciretran ficou fechado desde março por conta da pandemia, então, por isso, houve o afastamento de fato. Não há contradição, omissão, porque esse fato é um fato novo ao julgamento, e, ademais disso, nós sabemos que a suspensão foi do atendimento do público externo. Não houve desvinculação dos servidores do exercício do cargo, razão pela qual eu estou negando provimento aos embargos, senhor presidente. Como voto? Um voto contrário, colegas? Se fosse um partido dessa lógica, nenhum servidor precisaria se afastar, né? Todos estão nessa situação de pandemia, trabalham, mas estão trabalhando, ainda que seja remotamente. Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. Há um outro embargo de declaração também de vossa relatoria, doutor Bruno, que é o 2.5, PJE 0600098. Da mesma forma, no recurso eleitoral, no registro de candidatura, ao cargo de vereador, 44ª Zona Eleitoral de Guarantã do Norte. Embargante Dailson Brito Lima e o Diretório Municipal do PMDB de Guarantã do Norte. Embargado aqui o Ministério Público Eleitoral. Doutor Bruno, a palavra. Senhor presidente, ele alega omissão aqui no ponto em que a corte deveria ter admitido a realização de prova, a produção de prova pericial, mas não há omissão nesse ponto, porque a corte assentou que a hipótese não admitia, o fato não admitia a comprovação por meio de prova testemunhal. O que é? É prova de filiação partidária por meio de documentos unilaterais. A prova testemunhal, obviamente, no máximo vai comprovar o vínculo com o partido, mas não o vínculo ali, de fato, mas não o vínculo apto ao deferimento do registro. Não há omissão, eu estou negando provimento aos embargos, senhor presidente. Como voto? Rediscussão de matéria, não é isso? Algum voto contrário, colegas? Aqui não há manifestação ministerial. O tribunal, então, à unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. Ainda de Vossa Excelência, doutor Bruno, 2.6, PJE 0600542. Recurso eleitoral, representação, propaganda política eleitoral, extemporânea ou antecipada, 43ª Zona Eleitoral de Sorriso. Recorrente aqui é o Ministério Público Eleitoral. O recorrido é Ayrton Salles da Silva. Com a palavra, o relator. Esse relator, senhor presidente. Senhor procurador. Poderia manter o parecer pelo desprovimento do recurso. Então, senhor relator. Senhor presidente, aqui é propaganda antecipada, na linha do que o doutor Gilberto assentou. Ele mandou no WhatsApp, era grupo de bairro. Mandou no WhatsApp dizendo que era pré-candidato, o número do partido e o nome que ele era conhecido. Apenas isso. Então, esta corte já decidiu inúmeras oportunidades, o juiz julgou improcedente a representação. Eu estou desprovendo o recurso em consonância com o parecer da douta procuradoria. Como voto? Não há pedido explícito de voto, né? Algum voto contrário dos colegas? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, Vossa Excelência tem possibilidade de julgar conjuntamente os 2.8, 2.9 e 2.11? Me parece que são matérias semelhantes.
Sim, senhor presidente. Então, eu vou fazer o pregão de todos eles. 2.8, PJE 06000289. Aqui trata-se de um recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo de vereador, 13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugres. Recorrente, Sandro Celestino da Silva. Interessado, Partido Progressista do município de Barra do Bugres. O 2.9 é o PJE 06000375, recurso eleitoral, registro de candidatura, vereador, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Recorrente, Enedino da Silva. Interessado, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. 2.11, PJE 06000408. Também recurso eleitoral, mesma forma, registro de candidatura, vereador, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Recorrente, Dinéia Matos da Silva e a Comissão Provisória Municipal de Várzea Grande do Partido Trabalhista Brasileiro. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Já adianto que, pelo menos pelas minhas anotações, em todos eles, o parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso. Senhor presidente, são casos já conhecidos da Corte e assuntos que já estão sedimentados. Os dois primeiros, caso de indeferimento de registro de candidatura por conta da intempestividade e não comprovação com os documentos que possuem fé pública, documentos unilaterais. Então, eu estou em consonância com o Ministério Público, estou negando provimento ao recurso. E o último, 2.11 da pauta, trata-se de inscrição eleitoral que fora cancelada por não ter se apresentado a revisão eleitoral biométrica, realizada no município de Várzea Grande. Então, eu também estou em consonância com o MP eleitoral, negando provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Doutor Eric, mantém o parecer em todos eles? Sim, mantém o parecer. Dois casos de filiação partidária e o terceiro da cancelamento do título, né, eleitor. Então, algum voto contrário, colegas? O resultado, então, para os três anunciados, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do doutor, relator, em consonância com o parecer ministerial. Sr. Jacques Coutinho, 2.10, PJE 06000328, embargos de declaração no recurso eleitoral, no registro de candidatura, impugnação, cargo de vereador, eleições 2020, 22ª Zona Eleitoral, Sinop. Embargante, Gislaine Aparecida Inácio de Araújo, Partido Democrata Trabalhista. Embargado, Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o relator. Dispenso o relatório, senhor presidente. Posso direto ao voto porque não tem parecer. Acho que aqui não há parecer, né? Marca de declaração em face do acordo que não reconheceu a comprovação de filiação partidária. Para mim, eu estou voltando no sentido de que ela tenta rediscutir a matéria, portanto, estou rejeitando os presentes embargos. É como voto. O relator está rejeitando os embargos. Rediscussão de matéria. Algum voto contrário? O tribunal, a unanimidade, negou o provimento aos embargos do termo do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Senhor Bruno de Oliveira, 2.12, PJE 06000269, recurso eleitoral, registro de candidatura, vereador, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, recorrente Juarez da Silva, Partido Republicano da Ordem Social, Várzea Grande. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, relator. Eu dispenso o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador Eleitoral. O procurador mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. É um caso que o candidato não prestou contas nas eleições de 2016. Essa prestação de contas. Pois não, senhor relator. Senhor presidente, eminentes pares, ele não prestou contas, mas ele alega que ele posteriormente regularizou as contas. Ocorre, contudo, entretanto, que nós estamos ainda na mesma legislatura, né, 2020, então a hipótese é de manutenção da anotação nos termos da lei de ausência de quitação eleitoral. Estou negando o provimento ao recurso em consonância com o parecer ministerial, senhor presidente. Algum voto contrário?
Tratado o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Dr. Gilberto Bussic, 2.13, PJI 0600361, recurso eleitoral, registro candidatura vereador, eleições 2020, 20ª Zona Eleitoral Nossa Senhora do Livramento, recorrente Sebastião Inocente das Chagas, Diretório Municipal do Partido Solidariedade. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu dispenso o relatório. Dispensado, ouça a Procuradoria Regional Eleitoral. A Procuradoria mantém o parecer pelo desenvolvimento do recurso. Aqui é um caso em que ele está com os direitos políticos suspensos por condenação criminal, que ainda não foi cumprida. Pelo crime de concussão, é um crime militar. Ele foi transitado em julgado dia 5/11/2018 e está em fase de execução de pena. Então, ele ingressou com uma ação de revisão criminal, mas a ação de revisão criminal não é recurso, né? Não extingue o trânsito em julgado, ele não conseguiu nenhuma decisão nessa revisão criminal que extinguisse os efeitos da pena, ele, enfim, recorreu já, ele, enfim, teve todos os provimentos nessa revisão criminal não concedidos. Então, de fato, a pena está em vigor, transitada em julgado e há suspensão dos direitos políticos que impede a sua candidatura. Senhor relator. O presidente Demais Pares, como o nobre representante do Ministério Público Eleitoral salientou, ele está condenado, mas a alegação dele é o seguinte, que ele não está transitado em julgado porque ele entrou com revisão criminal. Então ele pede, e nessa revisão criminal ele pede liminar. E como não saiu a liminar ainda, ele diz que não transitou em julgado, então ele podia recorrer. Mas não tem como acolher a pretensão recursal, uma vez que não tem a liminar na revisão criminal, e como bem salientou o representante do Ministério Público, não trata-se de recurso, né? Então aqui eu estou negando o provimento. Algum voto contrário? E aí, aqui é uma peculiaridade, né? Porque se ele falar que não houve trânsito em julgado ainda, a revisão criminal dele vai ter que ser extinta de plano, porque uma das condições para o manejo da revisão criminal é exatamente que haja trânsito em julgado da condenação. Então é muito contraditório. O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O Jacques Coutinho, 2.14 PJE 0600199, é um recurso eleitoral no registro de candidatura, impugnação, cargo prefeito, eleições de 2020, 5ª Zona Eleitoral de Nova Mutum. Recorrente, coligação Aliança por Nova Mutum, recorrente também, Democratas, Comissão Provisória de Nova Mutum, Partido Social da Democracia Brasileira, Diretório Municipal e outros. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Há aqui a figura do interessado Géder Luiz Gens e Jorge Fernando Biesdorf. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu dispenso o relatório. Dispensado. Então, ouço o senhor procurador. A gente se manifestou pelo não conhecimento do recurso, porque ele foi manejado a destempo. Tem a preliminar de intempestividade. Pois não, doutor Jackson. Eu estou rejeitando a preliminar porque o recurso foi protocolado dia 26/10/2020. No caso, o processo foi concluído dia 20/10, certo? O juiz proferiu a sentença dia 22/10, ou seja, antes do tríodo legal. Portanto, embora a sentença tenha sido publicada dia 22, o prazo recursal passou a correr somente dia 24 e findou-se no dia 26. Portanto, estou conhecendo do recurso por ser tempestivo. Já adentrando ao mérito, aqui, nesse processo, eles eram uma coligação de sete partidos. Num primeiro momento, o juiz de primeira instância reconheceu a fraude em 2 partidos, que eram o Podemos e o Patriota, excluindo eles do DRAP. E quando
aí sentenciou pelo indeferimento do DRAP, porque o PSDB ainda ficou na coligação, mas com a ata fraudada. Posteriormente ao recurso, o recorrente atravessou uma petição informando que o PSDB foi excluído do partido, da coligação, e o juiz deferiu a exclusão do PSDB e bem como a substituição do representante legal. Com essas considerações, ficaram somente 4 partidos na coligação, que são partidos que não houveram problemas na convenção, não houve fraude na confecção da ata. Então, com essas considerações, eu estou dando provimento ao recurso para deferir o DRAP da coligação Aliança por Não como voto. E havia atingido o DRAP inteiro, né? Eram 7, né? 3 estavam com 2 foram excluídos no primeiro momento, e o juiz indeferiu porque permaneceu mais um com problema com fraude na ata. Posteriormente, esse um que ficou foi excluído. Então, não tem mais razão para indeferir o DRAP. Tá? Voto, então, doutor Gilberto Bussic. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Sebastião Monteiro. Com o relator. Fábio Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira. Senhor presidente, senhor relator, quando houve a regularização lá, quando o PSDB foi excluído da coligação, o processo já estava em fase recursal? Foi por isso que o juiz não reconsiderou e deferiu o DRAP? Seguramente foi por isso, né? Aconteceu uma coisa assim, não rotineira, mas antes apresentou o recurso, depois que ela antes de apresentar o recurso, ela atravessou uma petição informando que o PSDB seria excluído. E logo em seguida, no mesmo dia, ela atravessou o recurso eleitoral. Posteriormente ao recurso, o juiz deferiu a exclusão do PSDB e a substituição do candidato a vice. Só que ele não adentrou na questão do deferimento do DRAP. Foi bem assim, aí no recurso dela, como ela pediu o deferimento e houve a exclusão do PSDB, que era o partido que tinha ficado, eu estou deferindo o DRAP. Perfeito, doutor Jorge. Poderia, inclusive, ter havido o juiz de retratação na hipótese, porque o processo ainda estava lá em primeiro grau. Né? Estou de acordo com Vossa Excelência. Também eu tinha essa dúvida aí, mas realmente por que o juiz não tinha revisto o seu posicionamento? Mas com as explanações do relator, então eu também não tenho dúvida e acompanho. O tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto aliás, primeiramente tem afastamento do tribunal. A unanimidade afastou a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Nós temos leitura de acórdão, doutor Mauro. Sim, senhor presidente. Publicam-se em sessão os seguintes acórdãos referentes à sessão do dia 24/11/2020. Acórdão 28.254, processo 0600-08148. Acórdão 28.255, processo 0600-240-28. Acórdão 28.256, processo 0600-24732. Acórdão 28.257, processo 0600-601-81. Acórdão 28.259, processo 0600-32741. Acórdão 28.260, processo 0600-701-76. Acórdão 28.261, processo 0600-23754. Acórdão 28.262, processo 0600-23081. Acórdão 28.263, processo 0600-24319. Acórdão 28.264, processo 0600-43140. Acórdão 28.265,
processo 0600-48308. Acórdão número 28266, processo 0600-24671. Acórdão 28267, processo 0600-21766. E, por último, acórdão 28268, processo 0600-24968. Era só, senhor presidente. Então, agradeço aí mais uma vez a participação de todos. Tivemos uma sessão, uma pauta bastante longa, mas com várias sustentação oral, mas que fluiu bem, graças à destreza e à facilidade de comunicação de todos os colegas que se houveram com muita objetividade nesta sessão. Eu agradeço, então, a participação de todos e dou por encerrado os serviços dessa manhã, convidando a todos para que estejamos juntos amanhã para uma nova sessão do Tribunal Regional Eleitoral